começar a nossa live. Vou esperar a Marcela entrar, o pessoal ir chegando para a nossa segunda live. Boa noite, amor, tudo bem, lindona? Esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa segunda live de autoras nacionais aqui na página Sobretudo Livros. Vou chamando aqui o pessoal enquanto isso para participar com a gente hoje. Aí a Marcela entrou. Vou chamar aqui a Marcela. Boa noite, todo mundo que está entrando. Olá! Oi, Má, tudo bem? Boa noite. O celular já está caindo aqui do improviso. Pronto. Boa noite, gente. Boa noite. Você Boa pode se noite. ajeitando aí? Eu vou me ajeitando aqui também. Peraí, Má, que eu tô apertando os botões aqui. Tá bom. Acho que agora foi, hein? Agora foi. Ai, que delícia ter você aqui com a gente Ah, hoje. Estou muito prazer meu feliz. todo. Prazer imenso estar nesse Instagram lindo. Como é que tá por aí? Aqui tá muito calor. Nossa, eu tô aqui. Não, eu tô até com uma blusinha, porque choveu, aí deu uma esfriadinha aqui. Eu tô pertinho de BH, mas é uma cidade um pouquinho mais fria. Então chove e dá uma esfriada. Mas estamos aí, preparando para o Natal, final de ano, né? Vendo o que vem. O ano que não termina, né, Má? O ano O que. ano, o ano que não termina. O que ninguém esperava e não termina. E a gente continua aí tentando fazer o que dá dele, né, Mari? Mas é bom porque aí, ó, live é uma coisa que não tinha antes e Ah, agora estou eu aqui é conversando com verdade. você. Fiquei muito feliz quando você fez o Instagram. Falei, ai meu Deus, não vi a hora de ter você aqui. Aliás, estou muito feliz que você aceitou o convite. É um Ah, prazer, uma alegria ter você com a gente aqui hoje. E aí vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegando. Se você quiser, já pode se apresentar. Antes de você se apresentar, eu só quero falar, né, que essa live ela está fazendo parte da Semana do Livro Nacional, que é um oferecimento do Instagram, Campanha Livro Nacional. Eu sempre marco ele ali no textinho das publicações. Então, quem quiser entrar, conferir as lives, a programação, ela vai até dia 8 de dezembro. Então, tem bastante coisa legal. É uma campanha que se propõe a divulgar os autores nacionais, divulgar a venda de livros nacionais, principalmente agora, né, que está chegando pertinho do Natal. Então, presenteie as pessoas com livros nacionais e também eu aproveitei, né, esse convite que a campanha me fez para inaugurar aqui no Instagram esse projeto com autoras nacionais. Então, a partir de agora até o próximo ano, a gente vai fazer várias lives com várias autoras nacionais. Fiquem de olho lá para lindo, lindo demais. Eu estou acompanhando um projeto muito legal, assim, né? É isso, uma campanha aí pela literatura nacional, que é tão linda. Você com esse Instagram super rico em conteúdo, tão sensível, né? A Mari, quem acompanha, sabe da sensibilidade dela. Então, muito bom que a gente tenha esse espaço para falar. E no meu caso, está fazendo um ano do lançamento do livro. Foi agora, dia 28 de É novembro. verdade, Então, eu lembro, estamos é em verdade. aniversário. Então, assim, live de Olha que comemoração, coincidência boa, né? com certeza. Mas se apresenta para Hum, nós, fica à vontade. O pessoal vai chegando, vai saindo. Aqui é assim. Importante que depois vai ficar gravado. Então fica bem à vontade. Esse espaço é todo seu. tá joia. Então, gente, olá para todo mundo que está aí acompanhando. Eu sou Marcela, Marcela Maria Martins. O nome comprido, assim, é porque o Marcela Martins é do jornalismo. Eu sou jornalista, sou repórter, já tem alguns anos que eu atuo na área. E aí, para literatura,
cuja estreia oficial foi um ano atrás, com o lançamento do meu romance. Eu adotei Marcela Maria, que é meu sobrenome, que eu amo também, e que achei que casava aí para literatura, para arte, enfim. Então fica Marcela Maria Martins. Bom, e aí é isso, sou jornalista, escritora. Eu estava assistindo a live que foi feita aqui com a Carol, né? Maravilhosa também. E aí a Carol falando, é difícil nesse momento de você se falar escritora, e eu fiquei refletindo sobre isso também. Então até hoje eu ainda falo escritora, assim, com um certo receio, embora seja uma escritora publicada. Mas é porque eu acho que atravessa uma coisa de arte, né, de profissão, e aí a gente fica meio assim. Mas sou escritora, estou aí escrevendo desde que o mundo é mundo e sempre que eu preciso dela. E é isso. Má, conta para nós assim, onde você está trabalhando, quais são os seus projetos atuais, não necessariamente ligados à literatura, mas também, né, para a gente também Uhum. conhecer um pouco do trabalho. Claro, então, eu sou jornalista, eu trabalho já fez 6 anos agora também, esse ano, numa emissora aqui de Minas Gerais que se chama Rede Minas, que é uma emissora muitíssimo querida, que eu amo, e que é uma emissora que a gente antigamente chamava de educativa, né? Mas é uma emissora pública, então a gente faz conteúdo de interesse público, muito voltado para a cultura, para a arte, principalmente para a arte de Minas, né? Então, assim, é um lugar que eu adoro trabalhar e onde eu desenvolvo o trabalho jornalístico e boa parte da minha, é, enfim, da minha escrita também, né? Porque eu tenho bastante espaço lá. Então, atuo nessa TV há alguns anos já. Fora isso, escrevo para algumas revistas, para alguns sites, para o que vai aparecendo, faço umas lives também. Já escrevi alguns roteiros para audiovisual que acabei entrando, fazendo umas oficinas de roteiro, de comunicação popular, que é um tema também que eu acho muito importante, que eu gosto muito de falar. Então, estou sempre em projetos, acabei na loucura das coisas indo para divulgação científica também, senti essa necessidade, né, nessa era nossa doida aí de pós-verdade, de me envolver mais com divulgação científica, então comecei uma... Estou na dúvida se vocês me escutam. Acho que eu Sim, caí. Ah, não, então não, joia, tô gente. ouvindo. Tá bom. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação agora aqui na UFMG em divulgação científica. E aí tô nessa, assim, tô tudo misturado um pouquinho, mas tô amando também. E por enquanto é isso. Bom, gente, tem gente que entrou agora, então a gente está aqui conversando com a escritora, autora desse livro maravilhoso, o um romance, O Nome do Lobo, que foi publicado pela editora Letramento. A Marcela é uma super escritora, né? Tem romance publicado, mas escreve outros textos, é jornalista, trabalha com televisão. E também, para quem não sabe, eu já vi que tem umas pessoas aí, entrou o Rodrigo, um beijo, Rodrigo. Tô vendo que é sua mãe que está te assistindo? É a minha irmã, a A Maria sua irmã. Cecília. Minha irmã querida, Também um beijo para os meus linda. pais que também estão ouvindo gente. E para quem não sabe, eu conheci a Marcela, né, no projeto Caminho do Sertão. A gente falou um pouquinho ontem, eu e a Carol, sobre o projeto. Ela foi um outro encontro maravilhoso, proporcionado aí pelo pessoal que organiza o Caminho do Sertão e também por Guimarães Rosa, né? Ela foi um outro presente. E a lembrança que eu tenho da Marcela no caminho, ela assim, muito sorridente, né? E sempre caminhando com o pessoal da frente, assim, que caminhava lá na frente, porque tinha muita alegria, muita energia. Então, assim, e a lembrança dela é essa, uma conversa muito gostosa, ela passa essa energia para nós e foi, para mim, foi um presente, né? Depois eu estive em BH, aí, acho que em 2018, né? E a gente fez um encontro, foi muito gostoso. Então, eu também queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse universo que é ecoliterário, que Minas nos proporciona, né? E também a influência de Guimarães, outras influências aí na sua vida literária, na sua vida de escritora. Beijo, Pois é. Carol. Ai, Carol, linda. Pois é, Mari. Então, assim, a caminhada do Caminho do Sertão marcou minha vida profundamente. Todo mundo que me conhece, conhece também a caminhada, porque eu sempre falo disso. Prova disso é que estamos aqui, né, nesse encontro. Eu acabei de sair de uma outra live com uma outra caminhante amiga nossa, que está agora também
na divulgação científica. Então, assim, tem a Carol aí, que ontem eu assisti também. Então, os nossos caminhos se cruzaram ali e não se descruzam mais, felizmente, né? Graças a Deus, porque não é para descruzar mesmo. E acho que o que me pegou muito nessa travessia, né? Eu sempre fui muito fã de Guimarães Rosa, tipo, muito, porque além dele ser um escritor grandioso, que eu acho que não precisa explicar a grandiosidade dele para a literatura brasileira, ele é mineiro e ele fala de Minas de uma forma que me toca profundamente, porque eu sou daqui, eu sou muito ligada à terra, a quem eu sou por ser mineira, sabe? Então, a literatura do Guimarães, além de tudo que ela faz, eu acho, com qualquer pessoa do mundo, ela faz mais com os mineiros. E o Caminho do Sertão, que é uma caminhada que a gente faz ali pelo noroeste de Minas, região de Arinos, Chapada Gaúcha, Sagarana, que é um distrito de Arinos e que leva o nome do livro, né? Não é o contrário. Sagarana leva o nome que Guimarães Rosa colocou na obra dele, esse pequeno povoado aí de Minas. Então a gente se encontrou ali para uma caminhada que propunha isso, né? Falar de Guimarães Rosa, falar da literatura, mas trazia para o corpo a coisa da caminhada, de você atravessar aquele sertão, que é o sertão descrito na obra dele. E eu acho que o grande ponto do caminho também era colocar as pessoas em contato. Então a gente andava, para quem não está familiarizado com o projeto, a gente percorria 10 dias, né, Mari? Seis de Encaminhada. caminhada, né? Isso, e aí a gente ia atravessando regiões do Cerrado ali, né? Ali já é mais Cerrado. E a gente parava em pequenas comunidades, e para quem leu Grande Sertão Veredas, né, sabe que é todo um linguajar próprio, é um livro que muita gente fala, não é difícil de ler, porque ele tem aquela linguagem própria. E quando você está ali no noroeste de Minas, você está dentro do livro, porque as pessoas falam exatamente como Guimarães colocou. Exatamente não, claro que muita coisa já mudou, mas muito parecido com aquele jeito que Guimarães traz para a escrita naquele momento, né? Então, é uma experiência muito maravilhosa, assim. E para mim foi muito importante porque eu sempre... depois eu reli, sabia que eu reli a minha carta de participação e eu falava disso? Porque, assim, eu sempre gostei muito de Então, literatura. Minha filha, o trem é muito doido, porque olha só, eu sempre amei literatura, né? Mas eu achava que faltava uma coisa assim de ação. Eu penso muito, planejo muito, executo pouco às vezes, sou bem procrastinadora. Com a literatura foi assim, eu escrevo desde sempre, mas eu nunca me via dando o passo de publicar, ou dando o passo de escrever de fato, assim. Vou falar profissionalmente, mas nem seria isso, assim, de ter uma certa autorização para escrever, sabe? Ficava escrevendo e guardando para mim. E aí, com essa coisa do caminho do sertão, eu acho que ele desperta isso muito para a gente do corpo, né? De trazer para o corpo a coisa da caminhada, dia a dia, você conversa com um, conversa com outro, e cansa. Eu estava na turma da frente, mas eu morria no final do dia também. É porque tinham vários guias, né? E aí tinha a turma da frente, que era quem andava mais rápido. E eu estava nessa turma nos primeiros dias. Isso que a Mari mencionou aí. Aí nos últimos eu já estava lá com o pessoal de trás, que eu não estava aguentando muito, mas estão Kai caminhou sempre. pertinho comigo, que eu tava mais no fundo. Gente, são muitos quilômetros, são 180, 230, eu nem lembro mais, parei de contar. Mas é uma caminhada puxadinha. Mas aí isso, então eu acho que a caminhada, ela poeticamente me fala sobre uma literatura que é mundo também, né? Que é você tá no mundo, você tá andando, você tá conversando, e a literatura é isso, sim, né? Primeiro você tem que viver, depois você escreve. E aí, enfim, o caminho me marcou também por isso. Falei bastante já, né? Aí, então, já aproveitando que a gente está falando do caminho e do sertão especificamente, no seu livro, né? É assim, a gente lê e a gente se adentra, se aventura e se apaixona justamente por esse imaginário que é o sertão. E o seu livro ele tem muito desse sertão, né? Então, eu queria já aproveitar que a gente está falando de sertão e que você falasse um pouquinho para nós do seu livro, contasse a sua inspiração, suas referências, seu processo criativo, como é que foi escrever o nome do lobo, que tem uma Tá, protagonista mulher incrível, né? Que eu acho que faz toda a diferença para a história. Eu queria que você contasse um pouquinho agora do seu livro. claro. Eu acho que eu vou puxar, que eu tô com uma luz ali, mas eu tô escura demais. Qualquer coisa eu vou Não, puxar não um se pouquinho mais para espere. cá.
Ah, então tá, gente. Desculpa que eu às vezes fico sem noção aqui da. Beijo, Gabriel. Oi, Gabriel. Gabriel lindo caminhou com a gente também. Tá aí nos vendo. Então, Mari, pois é, o livro, na verdade, a história do livro, né, do Nome do Lobo, eu situei no sertão. Eu comecei a escrever esse livro antes das minhas experiências com o Caminho do Sertão. E eu já tinha um flerte com essa coisa do sertão, né, por causa do Guimarães, óbvio. E, enfim, mas era um território muito do imaginário, muito do que a arte me trouxe. Então, sempre gostei muito de arte popular, sempre gostei de repente, de música nordestina, e aí muitas músicas de artistas sertanejos, né, do sertão nordestino. Então, era um território que, para mim, era um território que me chegava a mim por isso, né, por essas manifestações artísticas. E aí eu tinha um certo receio de colocá-lo ou não ali no texto, mas foi como me veio, assim, no primeiro momento, então, de situar a obra no sertão. E aí depois, com toda a minha vivência, né, com o Caminho do Sertão, e aí com outras vivências nesse território aí, eu me senti mais confortável, e aí situei essa história no sertão, muito também porque eu acho que a gente está falando do interior do Brasil, que é muito rico, e eu queria trazer esse universo, assim, do interior, que não é só o interior sertanejo, não é só o interior de Minas, é um interior brasileiro que guarda muitas histórias, onde muitas coisas assim, sem explicação ainda acontecem, onde a gente tem uma magia que a gente às vezes não tem nos centros urbanos. Então a história se passa em Sertaneja, que é uma cidade fictícia, que eu situei ali entre Minas e Bahia, que eu também adoro isso, assim, de cidade fictícia, é um pouco da obra do Gabriel Garcia Marques, que eu amo também, né? Então ele tem as cidades fictícias dele, que ele coloca em territórios, assim, de fronteira, então peguei um pouquinho disso, coloquei sertanejo ali entre Minas e Bahia, e a história se passa lá, tem hora que vai para Goiás um pouquinho, mas era importante que fosse em território mineiro. A sertaneja no livro, né? Eu coloco como se ela não pertencesse a nenhum dos dois estados. Essa coisa do não lugar um pouquinho. Mas com muita influência mineira, né? Muita coisa de Minas ali na história. E aí, eu tinha perguntado outra coisa. Para você falar do livro, da história, do romance, suas Tá, inspirações. tá, então vamos falar da história básica do livro, né? O livro a história seguinte: ela se passa nessa cidade sertaneja e uma moça desaparece, a Maia. Ela desaparece e uma senhora da cidade dá queixa do desaparecimento dela. E aí o Du, que é um investigador, grande parte da narrativa é a partir dos olhos do Du e da Lana, que são os investigadores que investigam esse desaparecimento aí da Maia. Então eles vão investigar essa história, né? Uma moça numa cidade do interior, não tem suspeito direito, por que sumiu essa moça aí? E aí eles começam, né? À medida que eles vão investigando, eles veem que tem muita coisa na história da Maia, assim. Então eles vão descobrindo todo um universo misterioso, dolorido, também um pouco sobrenatural, né? Porque a denúncia que chega no primeiro momento da pessoa que a viu pela última vez fala que ela foi levada por um lobisomem. Só que o Du é esse personagem cético, é um investigador que vem de São Paulo e que em hora nenhuma cogita que isso possa ser uma realidade. Ele vai investigar que história é essa de lobisomem, porque um lobisomem não foi. Mas à medida que a história vai avançando, coisas não tão fáceis de explicar vão acontecendo. E vão mergulhando também nessa alma desse investigador tão cético, tão carente aí de relações humanas de afeto. Então ele vai se envolvendo um pouco com a história da Maia e com a família, com as histórias que estão no entorno. E eu acho que o livro é um pouco disso, assim, né? Também dessa a tentativa, não foi nenhuma tentativa, mas eu acho que foi o que aconteceu no final das contas. É como se o leitor fosse estivesse um pouco na pele do Du, assim, sabe? Ele vai mergulhando aos poucos na história no melhor dos cenários, quando a pessoa gosta do livro, ela se sente envolvida com esses personagens ao ponto de
de estar né, nessa pele da Maia, nessa pele de quem está no entorno dela. Não sei se eu expliquei bem, tem hora que eu acho que Então, tem, eu tem um comentário aqui do Guilherme, eu não sei se é seu amigo, ele tá quero pedindo continuar. continuação, Ai, meu e eu Deus, também. será? Eu também acho que é um livro super cabe uma continuação incrível. Eu acho que merece uma continuação também. Minha Fala filha, para você nós. sabe que as Pode pessoas falar. falam muito essa coisa da continuação? Direto eu já ouvi essa história aí, porque assim, né? Vamos ver. A Nath também entrou aí. Beijo, Nath, minha amiga. As pessoas falam, escreve, mas e aí? Mas e aí? Porque eu não vou revelar o final aqui, né, gente? Porque tem gente que não leu ainda nos assistindo. Mas o Não vamos pessoal fazer fala, isso. mas e aí? Mas como é que resolve tal coisa? Precisa da parte 2. Aí eu fico, uai, gente, será que vai nascer parte 2? Vamos ver. Má, conta para nós assim, qual foi a sua inspiração para as personagens, principalmente personagem feminina, se teve uma inspiração, né? E também falar do seu processo de escrita, né? Como é que foi escrever o nome do lobo, você como escritora, e depois como foi publicar o nome do lobo. A gente sabe que o Brasil é um país que ainda tem muita coisa para avançar em relação ao acesso tanto aos escritores quanto aos leitores. Então, eu queria que também você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, então, sobre as personagens, né? A Mari tá falando aqui de personagens femininas, que para quem não leu ainda, eu acho que o livro é muito de personagens femininas, né? Não só a Maia, que é a protagonista, como a Elisa, que é a mãe da Maia, e eu acho que, não sem querer, mas sem muita pretensão, eu acabei falando de muitos pontos tocantes em vidas das mulheres, no geral. Mulheres são muitas, convivências diversas, mas em alguns pontos temos trajetórias em comum, tem coisas que nos tocam a todas, assim. Eu acho que essas coisas estão algumas no livro. Então, quando eu estava em conversa com a editora, né, eles me pediam alguns resumos, assim, e eu tinha muita dificuldade de fazer. Tipo, uma palavra que represente o livro. Aí eu ficava, meu Deus, não sei. E aí eu sei que teve um dia que eu fiquei pensando, eu falei, feminino. Eu acho que é a palavra que representa meu livro. Com muita audácia, né, falar uma coisa dessa. Mas assim, no meu coração eu senti que foi a palavra que, dentre tudo, mais falou para mim no livro. E aí as personagens femininas, na verdade, elas vêm das mulheres que eu conheço totalmente, assim, é uma mistura, a Maia especialmente é uma mistura de mulheres que eu convivi, que eu conheço, que são da minha família, que eu admiro, que eu amo, que em algum momento eu odiei, elas são mistura disso tudo, assim. E aí é engraçado porque eu fiz a Maia uma moça de cabelos cacheados e compridos, né? E é o meu caso aqui. E aí todo mundo, a Maia é você? E eu falo, não, gente, a Maia, a última pessoa que a Maia sou eu. Mas aí alguns amigos falam, não, ela é um pouco você, nisso e nisso, naquilo, parece. Então acho que é também um pouco, assim, no final das contas. Mas na minha construção, ela vinha de mulheres que eu convivo, principalmente. E tem uma coisa também da literatura que é o seguinte: eu sempre fico muito envolvida com as personagens femininas dos livros, sempre. Tipo assim, eu leio, depois na vida eu falo o que fulana faria, né? O que a Capitu faria nessa situação. Então Sim, 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 total. eu amo. E aí, assim, eu me envolvo muito com personagens da ficção, não só de literatura, às vezes de novela, cinema, filme, tudo. Então, eu acho que qualquer coisa que eu escrever vai ser ter sempre uma personagem feminina que a gente chama. Mas você deu uma travadinha, você me ouve? Esperar para ver se a Má vai destravar ou se ela caiu. Mas fiquem aqui, já já ela volta. Coisas de live, né? Tá todo mundo já mais que acostumado agora com as lives. Aí, Má, você me ouve? Ouço. E aí, vocês me ouviram? Tô, agora eu tô te ouvindo agora. Você estava contando um pouquinho das personagens femininas, né? Que somos todas, né? Esse reconhecimento. E aí deu uma travadinha.
Tá, agora eu coloquei a outra internet aqui, acho que não vai cair. Mas é isso, então os personagens femininos do livro são uma mistura das minhas relações próximas, bem, em alguns momentos bem claras, assim, é uma cópia, às vezes, da cópia, entre aspas, de alguma coisa, e dessas personagens femininas da literatura que me encantaram ao longo da vida. Outra pergunta que você me fez foi sobre meu processo de escrita, né? Sim. Então, eu acho que esse livro, eu gosto muito dele pelo seguinte, eu sempre escrevi. E eu já comecei várias histórias que eu não terminei. Então, assim, escrevia, amava, falava, meu Deus do céu, eu sou Fernando Pessoa. Aí dormia e no outro dia, olha, não era. É muito bom, assim, no começo é muito ruim, né? Mas depois, aí a Carol tá pedindo o processo de criação. Depois eu falo um pouquinho mais, Carol. Aí, era isso, assim, eu escrevia, aí depois eu desistia, achava que não estava bom. E tem uma frase do Mário Quintana que ele fala assim, uma história só termina por acidente de publicação ou morte do escritor. E eu acho que é exatamente isso. A publicação é um acidente, é um negócio que acontece no meio do processo, assim, porque se não fosse aquilo, a história não termina nunca. Você sempre vai mexer nela e tal. Carol tá aí também, não sei como é que é no caso dela, mas para mim era muito assim. E aí O Nome do Lobo foi um livro que eu comecei a escrever e não abandonei. Assim, eu escrevia. Aí quando eu voltava nele eu ainda gostava. Eu escrevia mais um pouquinho, aí eu voltava e ainda gostava. Mas foram muitos anos nesse processo muito desorganizado de escrever e deixar ele na gaveta e voltar a escrever. Aí Carol falou que ela é igual. É mal das escritoras. E aí, então eu sempre gostei um pouco dele. Eu nunca cheguei no momento que me desgastou, assim, sabe? E aí foi anos dessa forma, que eu não recomendo, porque é muito desorganizada, mas que Deus acabou dando dezembro, janeiro de 2019, isso mesmo, que eu vi, aí eu já adiantei muito a escrita. Adiantei muito a escrita dele, escrevi, sei lá, mais da metade. E aí eu vi que ia ter o edital da Letramento. Carol tinha publicado pela Letramento, Gabriel, que é outro nosso amigo do Sertão, tinha publicado pela Letramento. Eu falei, gente, esse povo publica bons livros, hein? Aí eu, assim, com a data do edital ali na minha cabeça, eu sentei e escrevi, tipo, 1h30 por dia. E foi a melhor coisa que eu já fiz. É uma coisa que eu aprendi agora. Então, sempre que eu for escrever, eu vou ter essa disciplina de sentar e escrever, sabe? Porque eu tinha muito uma impressão de que era inspiração. E aí, irmã de editora, a Carol está comentando aqui. Mas eu vi que a inspiração também vem quando você senta para escrever e espera, sabe? Assim, não precisa ser só essa coisa, assim, quando vier a inspiração eu faço. Então eu me organizei, terminei de escrever. Foi muito. Gente, escrever eu acho que foi a coisa mais. É difícil falar o que é mais legal, né? Mas quando essa história tá quase no final, é muito legal. Você fala, meu pai, agora eu fiz uma história, assim, sabe? No caso de uma ficção, que eu escrevo muito crônica, continho, pequenininho, um pouquinho de poesia também, mas uma história que é longa, e aí quando você assusta, o personagem tá sozinho ali, você tá só. Eu nem sei o que você faz, porque ele já existe, assim. E aí você meio que só tá terminando de fazer acontecer, que ele já nasceu e já cresceu e tá na sua mão dar um final para ele, assim, sabe? Mas a sensação que eu tinha não era nem que era eu mais. Então foi muito legal terminar o livro, assim. Teve um episódio que foi o seguinte, eu estava escrevendo em janeiro, e a Maia, ela é uma atingida por barragem de mineração. Já estava na história um episódio em que a Maia está num território de mineração e ela é atingida pela essa atividade minerária. E aí rompeu a barragem de Brumadinho, assim. E aí eu parei de escrever, porque eu fui para lá cobrir
Sim. parei de escrever simplesmente porque eu não dei conta, assim, sabe? A ideia original era explorar mais isso no livro. Mas eu simplesmente não dei conta, porque eu comecei a vivenciar toda a situação de Brumadinho na cobertura disso. E aí eu meio que tinha desistido de mandar o livro pro edital do letramento. Só que também foi escrita, mas não voltei tanto quanto eu achei que fosse voltar nesse tema. Então isso impactou esse final do livro, assim. E aí, alguém falando que está dando vontade de escrever. Escreva! E aí, então foi um processo igual o livro mesmo, assim, foi gostoso, tive muito prazer em escrever, chorei, achei que estava bom, achei que estava ruim, e tive o que eu vou chamar aqui de audácia e humildade de falar, não, agora eu vou mandar, é isso aí, tá pronta a história. E aí foi. Má, é verdade, né? A Lá, que é uma grande amiga, beijo lá. Também quero mandar um beijo pro Gideon, que o Gideon entrou. O Marquinhos, que é um amigo nosso, que eu não conheço pessoalmente, mas conheço através dos livros também. E realmente, conversar com a Marcela é isso, né? Eu lembro que quando eu li o nome do Lobo, eu fiquei assim, gente, né? Eu falei, vou começar a ler. O livro chegou, aí eu comecei a ler. Eu falei, ai, nossa, eu tô fazendo um monte de coisa. Será que eu vou terminar? Mas eu comecei a ler, não consegui parar. Então eu falei, não, vou parar tudo que eu tô fazendo para ler esse livro, né? E eu lembro de ter uma sensação assim, preciso conversar com a Marcela agora. E eu mandei 300 milhões de áudios para Marcela, Foi muito contando bom as esse dia. impressões, né? Porque ela escreve lindamente e a gente realmente entra na história, a gente realmente se. Eu me identifiquei ali com muitas situações, né, das personagens, seja a personagem feminina, as personagens femininas, seja o personagem masculino, que também tem um papel interessante no livro, né? E então Marcela é isso, gente. Não se espantem, porque Marcela é esse talento. E aí, Má, eu queria que você falasse então sobre a construção da personagem, né? Que a Carol falou, como é que construir uma personagem, né? Eu tenho feito alguns cursos assim também aqui agora na quarentena, agora mais não, porque desde agosto que voltei a trabalhar, eu também tô meio. Mas antes eu tinha feito alguns na tentativa de, né, começar um romance, mas é bem complicado e você tem razão, né? Essa rotina de sentar e escrever, acho que ela é muito importante para quem realmente está querendo publicar um livro, construir uma história, não necessariamente publicar um livro, mas construir uma história. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas construções das personagens e desse para nós outras dicas também, né? Desse ato de escrever. Claro. Ó, eu vou aproveitar antes para começar a responder essa pergunta. Vou contar um caso de quando a Mari leu, né? Porque a Mari recebeu o livro, fez todo um esforço para comprar, porque eu também enrolei para enviar o livro. E aí, ela leu muito rápido. Eu assustei, tinha mensagem da manhã falando que tinha lido. E aí, a gente ficou uma tarde conversando, acho que foi isso, né, Mari? Trocando áudios. E aí começou sobre o livro, foi sobre outra coisa. E eu achei, assim, foi tão maravilhoso, porque a gente se conheceu nesse contexto, né, Mari, de um projeto que toca muito. E a gente continua muito. As mulheres desse projeto se falam com frequência. E, cara, eu acho que é isso, assim, porque essa interação com pessoas, ela é muito, muito importante para mim, muito, muito. Minha escrita é totalmente tocada por isso, atravessada pelas Marianas da vida, né? E é isso, assim, aí a Mari mandou 1000 áudios sobre 1000 assuntos e eu já fiquei assim, gente, que coisa doida esse mundo, porque tem muita coisa no mundo, assim, né? A sensação que eu tive na conversa foi essa, assim, olha como o mundo é grande, dá para fazer coisa. E a Mari mandou assim, eu queria saber como é que foi isso, porque o livro é feminino, mas o protagonista é um homem. Ai meu Deus, o protagonista na minha cabeça é a Maia. E para Mariana não foi o Du. Aí na hora que ela falou, eu falei, putz, é o Du protagonista, porque faz muito sentido. Aí eu falei, gente, eu escrevi um livro achando que eu tinha colocado uma protagonista e que era outro protagonista. Aí fiquei nessa. Aí perguntei umas pessoas, por que você acha que é o protagonista do livro? E aí teve as duas respostas, assim, não, a Maia. E teve gente que falou, e o investigador. E eu falei, gente, você escreve
Mas você sabe metade da sua história. A outra metade, minha filha, não é com você. E que bom, né? Que não é com você, porque aí tem várias leituras super diferentes, assim, eu gosto muito de ouvir. E aconteceu muito isso no Nome do Lobo. Já vou responder essa pergunta, tá? Mas é só para comentar. Fique à vontade, aqui é seu, você fala tudo que você Ai, melhor Instagram, gente. E aí, aconteceu muito isso, porque as pessoas falavam assim, igual aquela hora que você fala assim, né? Tal coisa, já era uma dica de. Eu não posso falar muito porque o livro é um suspense, fundamentalmente um suspense. Mas aí falava assim, já era uma dica. E eu falava, gente, não era dica. Mas faz todo sentido que seja dica. Então, assim, teve vários episódios que as pessoas chegaram a conclusões que eu não escrevi. Mas que quando a gente lê o livro, eu falo, não tem uma pessoa que vai discordar dessa conclusão que a pessoa chegou, porque é isso, assim. Faz muito sentido. E aí, sobre a assim, construção. deixa eu te interromper para te contar uma situação também. Uma vez eu fiz um curso de literatura uma época e eu tive uma aula sobre Clarice Lispector e eu lembro que a professora, né, contando sobre a vida de Clarice, ela fala que Clarice chegou a participar de bancas, né, de mestrado, doutorado, sobre as obras dela, e ela teria dito, olha, eu não escrevi isso, mas você está falando, então é isso. Porque eu acho que o livro também é muito do mundo, né? O livro também tem a ver com quem está lendo, né? Com a experiência de quem está lendo. Total, eu já fiz isso também enquanto leitora, né? Encontrar um escritor e falar, nossa, você mudou minha vida com essa sua visão de tal coisa. E o escritor falar, mas eu nem acho isso, não, filha. Mas eu acho que a escrita é isso, sim. Boa noite, gente. E aí, bom, sobre a personagem feminina que a Carol perguntou, nem sei se ela está aí ainda, mas respondendo também para quem acompanha. A construção dessa. Então, tem duas coisas. Na verdade, eu aprendi, isso foi depois do Nome do Lobo, que tem muitas estratégias de escrever personagem. Então, num exercício que eu estou agora de escrever roteiro, tem coisas que ajudam bastante, né? Que é você fazer tipo uma entrevista com o seu personagem. Então, você senta ele ali no divã e pergunta, tá aí, Carol, respondendo essa pergunta. Faz perguntas, como se você estivesse entrevistando uma pessoa, e aí você mesmo, ou o personagem que já está ali na sua cabeça, vai dando as respostas, e aí isso ajuda muito a construir o personagem, porque tem horas que eu vejo que os meus personagens têm lacunas, assim, né? Que tem coisas que eu, às vezes, poderia ter feito de uma forma mais complexa. Acho que para um livro maior, talvez faria falta essa complexidade dos personagens mais bem trabalhada. O meu jeito é muito mais assim, nasceu, vou fazendo, no meio do caminho muda um pouco, e tem uma hora que a sensação que eu tenho é essa que eu falei com vocês, de que eu já perdi o controle totalmente do personagem, e sem romantizar, tipo assim, é como se eu já só tento organizar para dar um final digno, assim, sabe? Mas eu já perdi um pouco do controle desse temperamento. Então, os meus personagens, eles têm essas lacunas, até físicas, porque eu não consigo descrever fisicamente certinho, porque muda na minha cabeça. Então, eu ponho, tipo, umas duas características, o olho claro, a cicatriz, mas o resto começa louro, acaba negro. Então, assim, tem coisas que vão se transformando ali da minha cabeça, né? Mas para a construção de personagem, eu acho que esses exercícios ajudam para descrição escrita de roteiro. Para mim, está ajudando muito fazer a tal da entrevista com o personagem, definir melhor quem vai ser esse personagem. Então, acho que esse tipo de exercício, para quem trava na hora de fazer o personagem, ajuda. E acho que, principalmente, você tem que colocar contradição, porque às vezes a gente vê muito personagem sem contradição, e isso não é humano, né? Então, o personagem que é muito uma coisa só, eu nunca gostei disso na literatura, eu acho que eles não existem. Então, bota uma contradição aí no seu personagem, que eu acho que ele vai se aparecer melhor para você também, né? E no caso de mulher, uma dica também para quem quer escrever sobre mulher, eu acho que é evitar estereótipo, né? A gente, às vezes, cai neles. E eu acho que eu caí em alguns na minha escrita, inclusive.
hoje lendo eu já falo, eu já penso que talvez tem outras formas melhores, assim, mas acho que para a mulher, principalmente, é preciso talvez evitar alguns estereótipos, ou usá-los, mas usá-los de maneira crítica, sem limitar a mulher àquele estereótipo, né? Sua mulher, seu personagem pode ser linda e sedutora, mas não ser só linda e sedutora. A sua mãe pode ser amorosa, mas pode ser outras coisas também. E eu acho que é isso que eu aprendi escrevendo. Não quer dizer que eu tenha feito, tá, gente? Mas eu aprendi escrevendo. Só para atualizar quem está chegando, tem muita gente que foi entrando. Aliás, um beijo, Denise, que eu acabei de ver ali. Um beijo a todo mundo que está entrando agora. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Só para atualizar, nós estamos aqui com a escritora Marcela Martins, autora desse livro maravilhoso, desse romance, O Nome do Lobo, publicado pela editora Letramento. E o Marquinho tá fazendo um comentário, né? Muito legal isso de colocar uma contradição em um personagem, né? Nunca pensei sobre isso. E realmente faz sentido. E é o que nos aproxima, né, Má? Eu vejo que o personagem que realmente com o qual a gente se identifica é o que erra, o que comete as coisas mais malucas, né? E uma coisa que eu gosto muito do seu livro é, primeiro, que você já inicia, né? Lógico que eu não vou dar spoilers, assim, mas você já começa falando muito da liberdade da Maia, né? E até o videozinho que eu compartilhei antes na página, que é um dos trechos que eu mais amo, né? Que é quando ela começa a descrever, a mãe começa a descrever como que ela cria a Maia, para ela não ter muros, para ela não ter portões, né? Para que ela se sinta livre já em casa, né? E a partir ali de uma situação específica que a mãe dela vivencia, né? Então, eu acho que isso é o que eu mais amo, né? Esse que você traz da Maia. Mas a Maia, ela nos desafia, né? Ela nos desafia em todos os sentidos. Então, eu também queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Como é que foi essa identificação da liberdade, que é uma coisa que eu vejo muito no seu livro. Sim, total. Esse também é um ponto muito, muito, muito importante do livro, que eu talvez hoje, a louca que já muda de ideia, eu colocaria como a base do livro, assim, essa ideia aí da liberdade. E aí, tem uma coisa que eu acho legal de contar sobre o livro também, para quem ainda não leu, é que eu sou muito, muito fã de realismo fantástico, que é um estilo de escrita ali consagrado com Gabriel Garcia Marques, né, que é muito latino-americano, que é a ideia de você escrever sobre fatos entrelaçados com o que eu vou chamar aqui de fantasia, de magia, e aí pode ser um exagero, um pouco do sobrenatural, mas você coloca eles coexistindo. Então, Gabriel Garcia Marques faz isso de uma maneira divina. Em 100 Anos de Solidão, por exemplo, que é um livro que eu muito recomendo 1 milhão de vezes, assim como Grande Sertão Veredas talvez seja o livro mais importante para mim. E nos outros livros todos dele, então, do Amor e Outros Demônios, enfim. E não só ele, tá? Estou citando ele como mestre desse estilo. E aí, eu sempre escrevo nesse estilo. Eu nunca mais sei escrever de outra forma. Então, qualquer coisa que eu escrevo de crônica ou de poesia, qualquer coisa, eu ponho elementos que são sobrenaturais, ou eu ponho exageros, ou eu ponho características um pouco fora do que a gente chamaria da realidade consensual que a gente tem hoje, né? Até para falar, eu evito falar de realidade e magia e imaginação, porque eu acho que a gente está num mundo que as duas coisas se cruzam mesmo, né? Mas na literatura, a gente às vezes exagera, enfatiza para passar uma ideia. Então, o que a Mari está falando aí desse exemplo que ela leu, que eu amo que você ame esse trecho, que eu acho esse trecho sua cara. E aí, eu falo que a Elisa, né, que é a mãe da Maia, ela cria a menina de forma livre. E aí, para falar isso, eu falo que ela tirou as grades do berço, que ela tirou as grades da casa, que a menina, neném, pode ir para onde ela quiser, que não tem nenhuma restrição. Então, é um exagero ali para te passar uma ideia de liberdade. Eu gosto muito desse recurso. E essa ideia era muito importante por ela ser uma personagem feminina. Não apenas, assim, eu acho que a gente fala de liberdade de formas muito limitadas ainda, né? Que é, de novo, aí citando, né? Liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Então,
essa ideia de liberdade enquanto o livre exercício da vida mesmo, né? De poder experimentar outras coisas para além das limitações que às vezes a gente impõe que não fazem nenhum sentido. Então, a Maia é isso, assim, eu tento colocar ela, que ela é limitada, porque todos nós somos, então ela é limitada financeiramente, ela é limitada nas relações sociais, então ela está numa casa em que o pai dela é um pai violento, e ela está num amor de uma mãe ali também, que é as duas coisas, né? Que é a liberdade dela e que também é a limitação dela em algum ponto, e vice-versa. Ela se apaixona e se desapaixona, e as duas coisas trazem liberdade e trazem prisão. Então, eu quis colocar para ela tudo isso, mas o fundamental é que ela não deixa de buscar, né? Nem sempre ela consegue, mas eu acho que o ponto fundamental da Maia é essa busca pela liberdade, aí que leva ela para onde leva no livro. Vocês têm que ler para saber onde é. Eu também vi, né, que você está escrevendo quadrinhos, né? E achei isso super interessante. Queria que você contasse para nós como é que é essa experiência, onde a gente encontra, onde a gente pode assistir. Não sei se eu falei Legal. certo. Falou demais, então. Teve isso assim também que a quarentena trouxe, que eu tô amando. Eu tô fazendo parte de um grupo que escreve um quadrinho colaborativo, chama Flora na Quarentena. A gente criou isso dentro de um projeto que eu participei, de uma ONG chamada Silo, e a gente tinha que propor respostas emergenciais para a pandemia em várias áreas. E aí eu participei do projeto de um professor de São Paulo que é especialista em quadrinhos, né? E ele propunha quadrinhos de divulgação científica para falar sobre a pandemia, principalmente com crianças e adolescentes. E aí a gente se reuniu, não conheço ninguém pessoalmente do grupo, a gente se reuniu online e fomos trocando ideia e acabamos criando uma personagem super legal, que eu já sou apaixonada também, que é a Flora, que é uma menininha, uma criança, que está em casa em quarentena, e ela tem dois amigos, que é o gato Osvaldo, que é em homenagem ao Oswaldo Cruz, esse nome, e é um gato que fala com ela, né? Então eles conversam, já vem Realismo Fantástico de novo. E o álcool em gel, o Alquim, que é um álcool em gel. Eu não sei vocês aí, aqui em Minas ninguém fala álcool em gel. Não existe essa palavra, a gente fala alquim em gel. E aí, esse nome surgiu daí, né? Desse alquim, que é o álcool em gel. E o Alquim é um amigo dela, são esses três, e eles estão em casa durante a quarentena. E aí a gente cria colaborativamente, escreve o roteiro para o quadrinho, aí tem os ilustradores que fazem. É uma coisa, como é voluntário, todo mundo trabalha, aquela coisa, nem sempre a gente está tão ativo. Então agora, por exemplo, a gente está fazendo uma revista que vai ser impressa, para distribuir em algumas casas para criança colorir e tal. Tudo assim, mambembe, sabe? A gente vai imprimir, não é nada muito cheio de respostas já, mas a gente está fazendo. E aí, então a gente parou um pouquinho com a publicação na página, mas quem gosta de quadrinho, curte lá, gente, fazendo favor. Chama Flora na Quarentena em todas as redes sociais. E aí tem várias historinhas. Aí, lê lá, gente, ela é muito fofa, a Flora é muito lindinha. E eu já ganhei ouvido também, já se escreve sozinha quase. Mas para mim escrever quadrinho foi muito legal, porque eu sou muito fã de Turma da Mônica. Tipo, muito. Muito. Eu era louca da Turma da Mônica quando eu era mais nova. Foi como eu entrei na leitura. E a gente tem uma biblioteca pública aqui na minha cidade de Nova Lima, e a gente podia pegar 5 revistinhas por semana. E aí a gente ia, eu, minhas 2 irmãs e minha mãe, cada uma pegava 5, né? Então ficavam 20 revistinhas na semana. E eu lia, tipo, em um dia. Aí as minhas irmãs, eu não sei se a minha irmã ainda tá aí, mas as minhas irmãs ficavam, Marcela, tipo assim, uma coisa meio para pessoa descontrolada. Nossa, Ela tá aí. Elas ficavam assim, Marcela, calma, não lê tudo de uma vez, se controla. Eu lia descendo a escada. Eu lia no banheiro. Aí ela se controla, senão você vai ficar os outros dias todos sem revistinha. E aí eu lia, tipo assim, sabe, fazendo um esforço para não ler o negócio rápido. Então eu amo Turma da Mônica. Eu não lia outros quadrinhos, para ser sincera, eu era Turma da Mônica. Aí depois, mais velha, Mafalda.
Ai, Cecília, eu lia a revistinha descendo escada, tomando café. Muito engraçado. E aí eu comecei a ler Mafalda, que eu amo de paixão. Esse ano a gente perdeu o Quinho, que é o criador da Mafalda. Eu amo a Mafalda também, é um quadrinho que eu acho que vale muito a pena ler. Aí fui lendo outros, né? E aí fui escrever, só que escrever quadrinho é muito difícil, porque eu escrevo muito, e o quadrinho você tem que dar conta em frases. E tem todo um esquema, né, tipo introdução, tem que ter um ápice, tem que ter um gatilho para o próximo quadrinho e tem que ter o desfecho, assim. E aí, minha filha, eu sei que eu levo horas para escrever um roteirinho de quadrinho, que eu achava que era super fácil. Mas é muito legal, principalmente quando você vê ilustrado. É muito maravilhoso. Aí, tem um comentário aqui também, outro que lia ali, quase sendo atropelado na rua, lendo quadrinho. Quadrinho é muito viciante, né? Eu acho que tem essa coisa. Então é isso, Mari, a experiência do quadrinho, escrevendo a Florinha por enquanto, e espero que venham novas historinhas em breve. Quando sair a revista também eu te mando para você publicar e para quem tiver interesse. A gente vai pôr em PDF para quem quiser imprimir, para a criança poder colorir também, sabe? E é isso. E, Má, você tem outros projetos aí, ou em andamento, ou algumas ideias, sonhos que você ainda tem em relação à literatura, à escrita, que você quer compartilhar? Tenho demais. Então, tem um livro, e aí vou dar notícia em primeira mão, exclusiva para a Mariana, blogueira de literatura. O nome do quadrinho é Flora na Quarentena. Tá no Instagram, tem no Facebook também. E aí eu vou lançar um livro, se Deus quiser, ano que vem, que já está bastante encaminhado, que é um infantil. Esse livro veio antes do Nome do Lobo, ele é mais antigo ainda, vou te falar que tem 7 anos que eu escrevi esse livro. E ele também foi nesse esquema, eu escrevi e gostei, e aí por isso ele tá lá. E é um livro infantil, assim, bem simples, mas que eu gosto bastante, meio dramático, porque a minha escrita é dramática, viu, gente? Então, quem for ler, já saiba que tem um drama no negócio. Mas aí ele é um infantil com um pouquinho de drama, então ele é um pouquinho assim profundo. Vou falar profundo, não é nem um elogio para mim mesma, é só para situar. E uma amiga querida ilustrou esse livro, então ele tem ilustração. Tem um gatinho na história, tem 4 irmãos, e eu espero que eu consiga lançar ele no ano que vem, se tudo der certo. Era até um projeto para esse ano, mas com a pandemia a gente adiou as coisas, né? E aí, se tudo der certo, vou lançar. O nome dele é A Lista. E é isso, assim, é uma história infantil que eu gosto bastante. E é isso que eu te falei, né? Estou escrevendo um roteiro para o audiovisual agora, mas sem nenhum... um abraço, Marquinhos, obrigada. Sem nenhuma... nada certo ainda. Escrevendo por escrever, mas é uma história também que eu estou gostando bastante. E, Mari, todo mundo perguntou, né? Você não escreveu na quarentena? Eu não escrevi na quarentena quase nada, assim. Eu também não. Pois é, minha filha, que coisa, né? Tem gente que escreve. E aí, assim, agora eu faço parte. Aqui na cidade a gente fundou uma academia de letras, assim. E aí, como eu já publiquei, eu faço parte também da academia e tem colegas muito queridos, então tem alguns projetos que vão caminhando em paralelo aí com eles. Mas eu tenho muito, assim, da escrita, de também deixar um pouquinho do tempo dela, sabe? Então, tem a coisa da disciplina que eu quero ter, a gente sempre está fazendo alguma coisa assim, mas tem um pouco também não sei, eu acho que eu tô tão feliz de já ter publicado O Nome do Lobo, que eu acho que eu quero também um ritmo, esse ritmo, assim, sabe? De quando a coisa vem. Então, por enquanto é isso. E conta para nós assim, o que você está lendo agora, né? Quais autoras ou autores que você está lendo, as suas referências atuais, né? Para a gente poder também já ficar aqui curiosa para ler. Tá, peraí que veio uma ideia muito boa aqui agora, que eu fiquei muito empolgada, meu coração acelerou. Já pensou numa continuação em quadrinhos do Nome do Lobo? Ai, meu Deus.
Nossa, amei, amei. Ou histórias paralelas em quadrinhos com a temática. Nossa, seria incrível, gente, porque vocês precisam, gente. Corre lá no site da Gente, eu Editora amei. também e leia o nome do logo. E quem for daqui de Ah, deixa eu mostrar a tá? capa, gente. A capa do livro também é muito bonita, tá? Olha que linda. Gente, eu nunca pensei em história em quadrinho, mas deixa eu te contar uma história. Eu ganhei um Grande Sertão em quadrinhos de Ai, é uma lindo. pessoa, é um amigo de um primo que leu esse livro e que gostou, que leu O Nome do Lobo, gostou muito, e me deu um livro do Grande Sertão em quadrinhos. E eu fiquei simplesmente apaixonada com o Grande Sertão em quadrinhos, de um jeito que eu nunca imaginei que eu pudesse ficar, porque o Grande Sertão é um livro enorme, e aí colocaram ele no quadrinho, então assim, ó, já amei essa ideia que eu não tinha tido, mas vou pensar sobre. Mari, então, agora eu. Só pergunta o que eu estou lendo, né? Agora eu estou lendo um livro técnico sobre mineração, que é um tema que eu gosto muito também. Então, tem uma coletânea organizada aí sobre o tema, que tem geógrafo, tem advogado, e aí eu estou lendo isso agora. Na quarentena, eu tentei variar entre ler um livro de literatura e um livro técnico, e eu achei muito legal isso, tá? Eu recomendo para quem está, às vezes, com dificuldade de retomar a leitura e quer retomar, variar uma leitura de literatura, de ficção, com uma leitura da sua área ou de outra área que você tem interesse. Não sei, achei que funcionou muito bem para mim. E aí, quando acabar ele, eu tô com alguns aí para ler. Tem um livro que a Júlia, que é uma amiga nossa também, Mari, a Júlia do Sertão, me deu, que é o Livro dos Prazeres, da Clarice. Eu nunca li. E ela falou assim, e ela falou, bom, esse livro é a sua cara, você tem que ler. E aí, quando a pessoa fala qualquer coisa na minha cara, eu já leio, já faço, porque eu gosto disso, sabe? Assim, quando a pessoa se identifica. E aí eu tô com o livro dos prazeres, eu também, gente, eu amo ganhar livro de presente, então deem, não, nem que não seja o meu, mas deem livro de presente, porque eu acho tão assim. Você manda uma história para casa da pessoa, sabe? Você manda uma possibilidade de um mundo novo para a pessoa. E aí a Júlia me mandou pelo correio, a Júlia mora no Rio, eu moro em Minas, e ela me mandou com um perfuminho assim, então o livro está quase que no altar, só, só esperando para eu ler. Eu amo a Clarice, amo, não leio sempre, porque eu leio a Clarice, eu penso na vida 30 dias, e a Clarice é muito... A Clarice, gente. Então eu tenho isso também, assim. Então eu li Clarice esse ano e falei, não vou ler mais, porque eu estava muito impactada com ela, mas vou ler o Livro dos Prazeres na sequência. Eu sempre releio, então eu reli esse ano Grande Sertão, reli 100 Anos de Solidão, li um que eu nunca tinha lido do Gabriel Garcia, que eu amei também, que é, na verdade, um dos mais famosos dele, que é O Amor nos Tempos do Cólera. E eu amo leitura temática, né? Então, deu coronavírus, estou eu lendo sobre cólera, O Amor nos Tempos do Cólera, que é uma história que se passa numa epidemia de cólera. E ele é muito, muito lindo também, recomendo demais. E aí é isso, assim. Eu tô precisando, tô querendo ler autores contemporâneos. Até vendo a live da Carol ontem, fiquei só anotando as recomendações. E tô nessa, esse projeto aí 2000 e... É lindo, né, Carol? Tô falando do livro. Um dos projetos para 2021 é ler autores contemporâneos. Então, quem tiver indicações, inclusive, quero demais. Podem mandar. A gente tem tido muitos autores, né? Eu fiquei acompanhando o Prêmio Jabuti, né? O Prêmio Jabuti tem autores e autoras que venceram ou que concorreram ali com livros muito interessantes, né? E para a gente fechar, então, Maia, eu queria que você falasse agora o que está sentindo, considerações finais, dicas, mensagens para quem tem medo de escrever, tem medo de publicar, não sabe os caminhos, né? Enfim. Tá bom. Então, para quem gosta de escrever, quem escreve, que tem medo, eu vou falar aproveitando o rabicho aí da live da Carol de ontem, que está salva neste Instagram, quem não viu, veja. E a Carol fala dessa coisa, né? Quem é escritor? Quem é escritor? Como que você se reconhece escritor?
E aí, no meu caso, foi ridículo, assim, porque eu nunca achei que eu era, que eu podia falar que eu era, ou ficava esperando ser publicada para ser, e aí ficava. Aí, sei lá, quando eu fiquei mais adulta, assim, eu também falei, mas não adianta ser publicada uma vez, né? Tem que ser sempre publicada para ser escritora, e ficava nessa. Aí, um belo dia, eu fico pensando, às vezes, nas palavras em si. Eu tenho essa prática, então eu fico lá, céu, o que que é céu? Aí eu fico pensando na palavra. E aí veio a palavra escritora e eu fiquei, escritora, escritora. Aí fiquei pensando na palavra. E aí falei assim, gente, escritora nada mais é que uma pessoa que escreve. A própria palavra, ela é muito simples, ela é ridícula de simples, né? Então, se você escreve, você é escritor. Não quer dizer que você vai ganhar a vida com isso. Não é fácil assim. Se for seu plano, você precisa correr atrás de dicas que talvez eu também não tenha para dar, mas que, enfim, né, tem a ver com outros processos. Mas sobre se reconhecer escritor, eu acho que se dá essa autorização, acho que tem a ver com amor também, né? Tem um filme que eu gosto muito, chama Dieta Mediterrânea, é um filme espanhol. E a moça é cozinheira. E aí tem uma hora que ela está defendendo que ela quer continuar sendo cozinheira, e aí o marido dela fala assim, aí ela fala, é porque na hora que eu estou cozinhando me passam coisas. E aí ele fala, que coisas? Aí ela fala, coisas que não me passam quando eu não estou cozinhando. E eu amo essa frase, assim, para mim é isso, quando eu estou escrevendo me passam coisas que não me passam quando eu não estou escrevendo. É só isso. E isso tudo. Então, eu acho que a gente está num momento muito difícil, globalmente, e tudo que te desperta emoção deve ser feito, assim, com carinho. E se for escrever, eu acho lindo. Os livros mudaram minha vida, as histórias mudaram minha vida. E me fizeram sentir coisas muito importantes. Então, ler e escrever, eu acho que é uma bênção, assim, de verdade, que deve ser aproveitada e que a gente não tem nem o direito de falar que a gente não vai fazer. Se está aí com você, você tem a obrigação de colocar no papel e de mostrar para quem você ama, para quem você gosta, para quem você acha que está precisando de uma emoçãozinha. Estamos aí também para compartilhar, né, Mari? Para isso que a gente cria espaços sobre literatura, né? Sim. Gente, quero então agradecer. Não, então Pode deixa eu falar. falar mais alguma coisa. Queria só Tá. convidar para vocês, então, para comprarem ou terem acesso ao livro de alguma forma. Ele está à venda no site da editora Letramento. Custa R$ 39,90, é o preço dele no site. Gente, Natal tá aí, hein? Gente, deem de presente. Maravilhoso. Não, Depois, gente, vocês comprem, leiam e vem conversar com a gente. isso que eu ia falar, me dá um retorno, me mandem o que vocês acharam, o que vocês imaginaram, porque eu adoro essa parte de ouvir o que as pessoas chegaram à conclusão com o livro. Espero que vocês gostem. Se não gostarem, vocês vão achar outras coisas que vocês gostam, mas acho que nunca é leitura perdida. Eu acho que eu vou gostar. E aí, enfim, Carolzinha, eu tô com esse Instagram novo aí, mas eu vou colocar em algum lugar um link para textos que eu quero começar a postar. Eu não faço isso hoje, mas eu quero começar a postar meus textos avulsos. Então, quem tiver interesse pode acompanhar esse Instagram, que em breve teremos esse lugar organizado com textos avulsos. E é isso. Muito obrigada. Pode deixar, Má, que a hora que você começar com a página, eu vou divulgar aqui para o pessoal que acompanhou também, que sempre me acompanha, já fica sabendo o nome da sua página, te acompanhar. E para fechar, eu quero contar uma coisa muito, muito interessante que aconteceu. Como eu recebo muitos livros, né? Porque eu recebo alguns de editoras em parcerias e recebo os que eu compro, ou de autores parceiros que também me mandam. Tem uma moça que trabalha na portaria, né? Que aqui do meu prédio, uma mulher incrível, super legal, e a gente sempre conversa, e ela começou a notar que vinham muitas caixas de livros, né? E um dia ela me perguntou, o que você faz que você recebe tanto livro, né? E aí eu comecei a contar para ela que eu tinha uma página no Instagram, que eu falava de uma certa forma era um trabalho, né? Não era um trabalho de sobrevivência, mas era um trabalho com livros, né? E ela falou, nossa, eu amo ler. Você me empresta os livros que você tem? Eu falei, lógico. Então, desde então,
a gente tá nessa, né? Ela lê, depois ela comenta. E o primeiro livro que eu emprestei para ela foi O Nome do Lobo, né? Porque ela falou, olha, eu adoro romance e o que você tem de romance? Eu tinha outros aqui, mas eu falei, vamos sentir, né? Para eu poder também conhecê-la. Eu falei, vamos sentir. E eu falei, esse livro aqui vai conversar com ela, né? Porque eu sentia nela, assim, essa coisa da curiosidade, né? Que me lembrou um pouco a Maia, né? E aí eu falei, não, primeiro livro que passou na minha cabeça. E eu emprestei para ela, ela levou, leu. Depois ela voltou e fez assim para mim, Mari, que é aquele final. Aí ela perguntou assim, tem continuação? Ai, meu Deus. Aí eu falei, olha, eu acho que não, né? Mas a autora é minha amiga, vou perguntar e eu venho te contar, né? Então, contar para você também isso. Aliás, era uma coisa que eu queria ter começado contando, mas eu esqueci, agora eu lembrei, ainda bem. Então, assim, te agradecer imensamente, né? Por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui conversando com a gente. E, pessoal, sigam a Marcela, acompanhe o trabalho dela, é uma jornalista incrível, além de escritora, uma jornalista incrível, uma mulher incrível. E aí, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Um beijo enorme em vocês. E é isso, né, Obrigada, Mar? Mari. Você não precisa nem falar, né, gente? Mas eu vou falar, que eu acho que a gente tem que ressaltar que acho que qualquer coisa de arte é muito também de generosidade, né? E a Mari, essa pessoa maravilhosa, que assim, além de uma crítica, né, uma pessoa que você pode confiar na crítica dela, que isso também é importante para literatura, muito importante. Então a gente não quer uma pessoa que leia e fale bem de tudo, não é esse nosso propósito enquanto escritores. Então ela tem uma crítica muito apurada por toda a leitura, vivência e sensibilidade dela, e uma generosidade incrível. Então, assim, você me contar que você emprestou meu livro para uma pessoa, muda meu dia, minha vida, e eu sou muito grata por esses caminhos que se cruzam, e assim, por pessoas, por você ter cruzado esse caminho e estar aí passando minha palavra para frente. Muito obrigada. Fora isso, amei essa live. Obrigada pelo convite, obrigada a quem participou. Beijos e estamos aí. Gente, um beijo, Mar. Um fim de semana lindo. E a gente fica por aqui, se curtindo, se acompanhando e escrevendo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, Mar. Tchau.